dia, Boa tarde. e boa noite. Tá começando mais um episódio da nossa série Conheça aqui no nosso canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje é recursos hídricos, especialmente a falta deles. Certo. Recursos hídricos são águas doces, superficiais ou subterrâneas, acessíveis à humanidade para qualquer tipo de uso, como na produção de energia, irrigação e para garantir a nossa sobrevivência. No entanto, dos 100% de água que existe no planeta, apenas 3% é água doce, ou seja, água própria para consumo. Desses 3%, a sua maioria está localizada em geleiras, de muito difícil acesso, o que obriga a buscarmos água em rios e lagos, que concentram uma reduzida porcentagem de água doce. Mesmo tendo limitada a água para uso, para piorar a situação, há muita falta de água no nosso planeta, bem como crises hídricas, que é o momento em que os níveis dos reservatórios de água estão sem poder atender corretamente toda a população. Segundo a ONU, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Ao todo, 26 países enfrentam escassez crônica de água. A previsão é de que em 2025 o problema afete 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. Dentre as principais causas da falta d'água estão o desperdício, a poluição e a diminuição dos níveis das chuvas, fruto do desmatamento. O desperdício de água é uma questão muito discutida nos dias de hoje. Todos os dias são desperdiçados vários litros de água no meio domiciliar. No entanto, esse problema não restringe apenas por discutido da população. A atividade que mais desperdiça água é a agricultura. O desperdício chega a 50% da água utilizada na irrigação, tanto por vazamentos quanto pelo emprego de técnicas que utilizam mais recursos hídricos do que o necessário. A indústria também é outra atividade que apresenta um elevado desperdício de água, embora existam muitas fábricas que adotam o consumo consciente. Outro fator que pode causar falta d'água é a poluição de rios e lagos, causada principalmente pela deposição indevida de rejeitos advindos do sistema de esgoto, pela contaminação de lençóis freáticos por agrotóxicos, pelo destino incorreto de lixo por parte da população e pela industrialização. Toda essa população traz diversas consequências, e uma delas é a perda de recursos hídricos, tendo em vista que apenas a água potável é própria para o consumo. Pelo fato de estarmos falando de recursos hídricos, não poderíamos esquecer de falar das chuvas, esse elemento tão importante no ciclo da água. As chuvas têm a capacidade de renovar a água potável em rios e lagos, porém, com o desmatamento, isto não acontece. Por causa do desmatamento, não há árvores para manter a umidade e fazer a evapotranspiração. Sendo assim, não há movimentação de massas no ar, ocasionando falta de chuva e, consequentemente, a escassez de recursos hídricos de determinadas regiões. Nos dias de hoje, a água é utilizada para tudo e sem ela surgem diversos problemas. Dentre eles, falta de energia por usinas hidrelétricas, redução da oferta de alimentos e diminuição da oferta de água para a população. Agora serão citadas algumas curiosidades pouco conhecidas sobre a água e a sua escassez no nosso quadro Fatos. Uma pessoa consegue sobreviver no máximo uma semana sem beber água. A água contaminada é responsável pela morte de uma criança a cada 8 segundos. É possível se intoxicar por beber água demais. Aproximadamente 3 milhões de pessoas morrem por ano por acidentes relacionados à água. 90% de toda a água doce do mundo está localizado na Antártica. Mais de 6 bilhões de quilos de lixo são despejados no mar a cada ano e a maior parte desse lixo é composta de plástico.
Apenas 1 minuto de ducha consome mais água do que a maioria das pessoas que vivem na África subsaariana usam durante todo um dia. Para a produção de café, são necessários 140 litros de água. Em países subdesenvolvidos, até 80% das doenças estão relacionadas com a falta de saneamento básico e o acesso à água potável. Mais pessoas morrem no mundo devido a complicações associadas ao consumo de água contaminada do que como vítimas da violência ou de guerras. Mais da metade da água utilizada em casa é gasta no chuveiro durante o banho. A partir do que já foi mencionado, agora vamos correlacionar o tema com o Brasil e outros países. O Brasil dispõe de 12% da água doce disponível mundialmente, possuindo a maior concentração de água doce superficial do mundo. Contudo, mais de 40 milhões de brasileiros não têm acesso aos sistemas de abastecimentos públicos. Uma das razões seria a má distribuição de água no país e um manejo precário de recursos hídricos feito pelo governo. Só que nem todos os países têm a sorte de possuir tantos recursos hídricos como o Brasil. Como já foi dito, a água que utilizamos vem em sua grande maioria de rios e lagos. Porém, ainda não foi explicado como a água chega até as nossas torneiras. E é exatamente isso que será falado no próximo quadro, na prática. Temos água em nossa casa, primeiramente ela passa pela estação de tratamento, um local onde é realizada a purificação da água captada, para torná-la própria para o consumo e assim utilizá-la para abastecer a população. As fases de tratamento da água são: captação. A água sem tratamento imprópria ao consumo humano é retirada de mananciais, por bombas que levam a água captada até a estação de tratamento. Coagulação. Agora na estação de tratamento é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férico ou outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água. Estes produtos favorecem a união das partículas e impurezas da água, facilitando a remoção na decantação. Floculação. Após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com as partículas de sujeira. Decantação. Nesse processo, a água passa por grandes tanques para separar, por gravidade, os flocos de sujeira formados na etapa anterior. Após isso, a água passa pelo processo de filtração, que consiste em passar a água através de filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão, capaz de reter os flocos que passam sem decantar-se. A água recebe pressão de cloro, flúor e controle do pH antes de sua saída da estação de tratamento, garantindo que a água fornecida chegue livre de bactérias e vírus até a casa do consumidor. A água é armazenada em reservatórios para manter a regularidade do abastecimento e atender às demandas excessivas. Após todo esse processo, a água está pronta para consumo e pronta para ser distribuída. Em todo o vídeo foi dado causas e consequências da falta d'água. Contudo, não estamos em uma solução para esse problema. Por isso chamamos a Luciane. Ela é uma agente em tratamento de água e esgoto que vai nos ajudar a refletir sobre como preservar a água e evitar a sua falta. Como o governo pode diminuir as crises hídricas em nosso país? Com mais investimentos na área do saneamento, como infraestrutura, reservatórios, e também investimento na área do meio ambiente, né, que pois precisa atacar a poluição dos mananciais, que é de onde se obtém os recursos hídricos, né. Também na área da educação, né, que o povo educado ele não vai poluir, né. E também no Brasil o saneamento básico ele é um direito de todos e é previsto por lei e ele deve permanecer público. A água é um bem muito precioso, ele não deve ser tratada como uma mercadoria, né? E por isso o saneamento ele não deve ser privatizado e sim bem administrado pelo poder público. Há como a população também ajudar a evitar esse problema? Assim, com o consumo racional e consciente da água, evitando o desperdício, né? E ajudando a não poluir o meio ambiente, né? Não jogando lixo em qualquer lugar, jogando lixo onde deve ser colocado, né?
evita poluir os mananciais, que é de onde a gente obtém os recursos hídricos, né, para fazer o tratamento da água. Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, mas antes queremos pedir que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento do assunto. Até o nosso próximo encontro e tchau!